Henrique, muito boa tarde e muito bem-vindo ao closing aqui da BMC. Obrigado, Carlo. É um prazer estar aqui para falar um pouco de resultados com vocês. Pois é, Henrique, a gente estava comentando aqui com o David os resultados da 3R Petróleo, falamos também da Petz nesse corte, né, da indicação que o JP Morgan deu hoje. A ação está sofrendo muito na Bolsa. Qual a sua visão sobre essas duas empresas, essas duas ações? O que a Nord indica para a 3R Petróleo e também para a Petz? Olha, a gente tem um acompanhamento bem próximo de ambas as empresas. A 3R a gente enxerga com muito bons olhos. É uma empresa aí que tem um portfólio contratado de crescimento bastante robusto, né, de novos campos, né, principalmente com a conclusão de Potiguar vindo aí para o final de maio. Eles têm uma deficiência, acho que é um problema de empresas mais novas, né, uma empresa de 2014, então ainda, digamos, é jovem, né? Apenas 9 anos de vida, é operacional. E acho que isso é com o tempo que se acerta, a operação deles mesmo, mas é uma empresa aí com muito potencial de crescimento, com muitos ativos aí para trazer uma geração de caixa lá na frente muito positiva. Porém, eles estão devendo, né, em partes, tanto na governança, aí, por conta desse aumento de capital surpresa, quanto também na execução. Eles estão com um custo ainda muito alto na operação, principalmente aí desse novo campo que entrou agora no final do ano, Papa-Terra, que entrou aí com lifting cost de $30 o barril. Mas acho que isso, com o tempo, eles vão reduzindo, devem fechar o ano com 23, mostrar que eles estão conseguindo executar melhor. E ao longo dos próximos anos pode ter tudo aí para ser uma ótima empresa aí para os investidores. Sobre Petz, eu pessoalmente não cubro muito o setor, mas eu estava ouvindo o comentário sobre Cobasi e é uma das minhas preocupações com a empresa também. Eu acho que é um setor aí bastante pulverizado, que deve passar aí por uma consolidação, e você tem duas empresas encabeçando esse movimento de consolidação, né? Você tem a Petz, por um lado, que é aberta ao mercado, e você tem a Cobasi, que tem aí um fundo de private equity por trás, né? Então, acredito que ambas as empresas aí devem estar brigando nos próximos anos por esse mercado. Perfeito, perfeito. Agora, voltando então a falar um pouco de empresas do setor petrolífero, né? Que também estou vendo, tem bastante perguntas do nosso público. Inclusive, gente, fiquem à vontade, nosso público, para fazer perguntas ou dúvidas que a gente vai fazer para os nossos, vamos repassar para os nossos convidados de hoje. Mas vamos falar então da Petrobras, né? Porque a Petrobras, vou pedir um comentário para vocês dois, porque a Petrobras vai pagar menos dividendos nesse ano e também, provavelmente, nos próximos anos, depois de um volume de dividendos que ela pagou que foi superior ao total de todas as outras empresas listadas na Bolsa, isso em 2022, ou seja, a Petrobras pagou mais do que todas as outras empresas listadas na Bolsa, algo que não deveria se repetir neste ano, e isso vai acabar reduzindo o recebimento de proventos não apenas para os acionistas, mas também para a União, né? Além, claro, de reduzir o chamado rendimento de dividendos da empresa, o famoso dividend yield, né, como se fala em inglês, que é a relação entre o montante distribuído e o preço, né, das ações. Agora, em 2022, a Petrobras distribuiu 194,6 bilhões de reais em dividendos, né? O restante da B3 distribuiu 192,4 bilhões. A Vale ficou em segundo lugar, para a gente ter uma ideia. A Vale distribuiu apenas 34 bilhões, 34,1 bilhões de reais, né? Agora, o que vocês acham desse pagamento de proventos da Petrobras para este ano? Já temos sinais que vindo do governo federal, do novo presidente da estatal, alguns diretores também já falaram isso, né? O ano passado a gente teve preços do petróleo mais altos, que também permitiram o maior pagamento de dividendos, né? O barril ficou acima de $100 por um tempo razoável. Esse ano o barril já está mais baixo, por volta de $88 o barril, e ao mesmo tempo o governo quer criar um fundo de reserva para a Petrobras. O que esperar, né? Porque a Petrobras é uma das empresas que tem mais acionistas, pessoas físicas no Brasil. O que esperar da petroleira estatal neste ano e nos próximos anos? David e depois o nosso Henrique. Bem, vamos lá.
Petrobras é uma empresa, se a gente for analisar os últimos anos, esse caminhão de dividendos que acabou distribuindo, né, vinha entregando excelentes resultados. Então, assim, com excelentes resultados, um dividendos robusto para os seus acionistas. E esse valor, até quando a gente vai analisar os acionistas, o governo é o maior acionista de Petrobras. Então, esse valor acabava retomando ali para o governo também. E aí, quando a gente vê, principalmente na campanha, quando a gente teve Bolsonaro, Lula, política voltada ali a estatais ou privatização. A gente sabe que o governo do PT é um governo que gosta muito bem de utilizar ali as empresas públicas, né? Então, a gente vê também que desde a escolha do Prats na presidência, totalmente alinhado ao governo, e isso já era criticado de maneira muito veemente pelos políticos ali do PT com relação a esse dividendo distribuído. Lembrando que assim, quando a gente tem um lucro, a empresa precisa ou investir, desenvolver novos projetos, ou distribuir aos seus acionistas, né? Vai fazer o que com aquele lucro? Então, como é uma empresa muito robusta, muito gigante, e assim, um valor muito alto, lucros recordes, ela acabava distribuindo um percentual também bem elevado. Porém, agora com essa mudança na política de dividendos, isso já era um risco que o papel tinha, era o chamado risco político atrelado ao papel, que aí agora vem se concretizando. Eu só espero, e aí sim é uma esperança, né, que ela não seja usada novamente aí para escândalos de corrupção que nós já vimos anteriormente, principalmente com mudanças ali de leis estatais. Então espero que não tenha nenhuma influência política nesse ponto, para que a gente não utilize a empresa como cabide de empregos e voltar daquilo que ela já foi lá atrás, onde não se tornou atrativa para nenhum investidor praticamente, né? Porque se a gente for analisar esses últimos anos, foi uma empresa muito bem tocada, uma empresa tendo lucros recordes, distribuição de dividendos recordes, que é bom para o país, de certa forma, e para os investidores de maneira geral. Perfeito, obrigado, David. Agora, então, a opinião do Henrique e depois a gente vai para um rápido intervalo. Henrique, o que você achou, então, desta possibilidade da Petrobras pagar menos dividendos? O que esperar da empresa e do papel ao longo desse ano? Olha, eu acho que faz total sentido a empresa pagar menos dividendos, levando em consideração o maior acionista que tem nela hoje, né? E a visão de investimento que essas pessoas têm. Faz parte do processo democrático, né? A gente escolheu como um país que a direção que o país seguiria seria essa. Então, assim, uma empresa grande, né, a maior empresa do Brasil, ter uma função social, como eles dizem, né, faz total sentido disso acontecer, acho que já era esperado. A respeito dos dividendos, podem ser distribuídos ainda, né, porque ainda o petróleo está num patamar elevado, se a gente levar em consideração os níveis históricos, ali por acima de 80, continua sendo um preço bastante atrativo. Mas acho que o grande risco, né, tá na questão da política de preços que eles forem implementar daqui para frente, né? Então, assim, se eles falarem a gente vai distribuir menos dividendos para investir numa refinaria aqui, uma refinaria ali, beleza, assim, putz, você vai atrapalhar o fluxo de caixa, vai aumentar os investimentos, né, o CAPEX. Ainda assim, o papel negocia 3 vezes lucro, tá barato. O problema é se eles mudarem a política de preço, né? Que aí o lucro, ao invés de ser 1, pode ser 0,2, né? Então, aí que está o risco. E aí a gente não tem muita visibilidade do norte, né? A gente não sabe como que vai ser essa condução aí para os próximos anos da empresa. Então, acabo não querendo correr esse risco, pelo menos como investidor. Perfeito, perfeito. Então vamos ver o que vai acontecer com a Petrobras e com os papéis da empresa nesse momento. Vamos dar uma olhada rápida como que a empresa está se comportando. A Petrobras, a ação ordinária da Petrobras, no momento cai 2,49% e a ação preferencial 2,21%. Então, evidentemente, o mercado não está gostando disso e vamos daqui a pouco voltar a falar também sobre a Assembleia Geral da Petrobras, que vai se reunir. Já começou a reunião, então vamos comentar o que esta Assembleia poderia decidir e o que poderia mudar na direção da empresa. Mas rápido intervalo agora, 2 minutinhos, voltamos já já. Não saia daí porque tem mais informações sobre o mercado chegando aqui no Closing. Te vejo daqui a pouquinho.
PMC News, informação que gera valor. E de volta para o nosso closing desta quinta-feira, dia 27 de abril de 2023. Muito boa tarde para você que está se sintonizando nesse momento. Não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário aqui no nosso canal do YouTube. Se inscreva no canal e também ative o sininho para ficar sempre ligado em tudo aquilo que movimenta o mercado financeiro. Bom, vamos dar uma olhada rápida ao mercado. Daqui a pouquinho a bolsa vai fechar nesse momento 16 horas e 36 minutos e 50 segundos, mais 25 minutinhos, né, de pregão. A melhor ação do dia desta quinta-feira se confirma a ação da 3R Petróleo, que sobe 9,89%, a MRV segunda melhor do dia 7,36% e o Grupo Soma 4,40% de alta. Dando uma olhada aqui no nosso Profit na Neológica, o melhor sistema para você que é trading. A gente está trader, a gente está vendo aqui os dados ao vivo e a cores, como vocês estão vendo atrás de mim. Dia bastante positivo para o Ibovespa, estão mais no verdinho as ações do principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Poucas são as ações no vermelho. O volume de negociação está subindo, 14,77 bilhões de reais de negociação nesse momento. A pior ação do dia se confirma a Petz, a baixa de 4,72%, a segunda pior o Grupo Pão de Açúcar 3,91% e depois a Sabesp 3,63% de queda para a estatal do saneamento aqui de São Paulo. O Ibovespa como um todo sobe 0,30%, 102.619 pontos, dólar cai 1,50, R$ 4,98. O Bitcoin sobe forte, 4,45, R$ 148.429 e o IFIX sobe 0,32%, 2.826 pontos para o IFIX, índice dos fundos imobiliários, né? Vamos ver aqui se temos perguntas ou dúvidas para o nosso David ou também para o Henrique. Deixa eu ver aqui se temos perguntas ou dúvidas sobre empresas que falamos agora, senão a gente continua com as notícias que estão mexendo o mercado. Falamos de Petrobras. Eu queria só falar da Vale também com os senhores, porque a Vale reportou ontem à noite os resultados, né, gente? Vale que teve um lucro líquido de 1,83 bilhão de reais no primeiro trimestre, uma queda de 58,7% na comparação anual. No primeiro trimestre do ano passado, a mineradora tinha tido um lucro de 4,45 bilhões de dólares, né? A Vale dá o resultado em dólares, não em reais. O lucro, então, caiu 50,6%. Já o EBITDA, que lembramos, o lucro antes de juros, impostos, depreciação, amortização, caiu de 5,52 bilhões de dólares no ano passado para 2,92 bilhões de dólares nos primeiros 3 meses deste ano, baixa de 47%. Agora, segundo a Vale, esse resultado foi consequência principalmente dos menores preços realizados de finos de minério de ferro e de pelotas, das menores vendas, né, também de finos de minério de ferro e também dos maiores custos, né? Uma parte dessa situação já tinha sido divulgada na última semana no relatório, né, de produção e venda da Vale. Lembramos que a indústria da mineração está enfrentando pressões inflacionárias e também tem uma situação de redução da atividade econômica, não apenas no Brasil, mas no mundo, principalmente na China, que é o maior mercado, o principal mercado de exportação da Vale. Vamos lá, senhores. Henrique, começando com você. Henrique, qual é sua visão sobre a Vale? O que vocês estão indicando aí na Nord? E depois a gente passa com o David também, a opinião dele sobre a Vale. Então, Henrique, qual que é a sua opinião sobre a mineradora? Então, a Vale é uma empresa que a gente não indica aqui. A gente acha que é uma excelente empresa, porém, assim, acho que ela se aproveitou muito, né, do boom da China, e desde que teve o Covid, a China demorou muito mais tempo que os demais países no mundo para reabrir a economia.
essa reabertura chinesa está vindo aos poucos, só que a gente não acredita que vai ser por meio da indústria de construção civil, né, que seria por onde a Vale teria ali um aumento de demanda. A gente acredita que a reabertura chinesa deve aí mobilizar mais a parte das pessoas, né, locomoção urbana, as pessoas na China voltando a se locomover, viajar pelo mundo, e a gente acha que o cavalo vencedor nessa reabertura seria o petróleo, né, e isso ao longo aí desse ano todo. Outro ponto que faz a gente não gostar tanto aí da Vale é que falta um pouco, né, o crescimento de volume dela não é tão relevante quando a gente olha o ano a ano, dá uma média ali entre 5% e 10% aí nos últimos 5 anos, e acaba que ela vira meio que um derivativo do preço do minério de ferro mesmo, né? Se você coloca o gráfico da Vale e do minério em dólar, um do lado do outro, você vai ver uma correlação muito grande, né? E já que ela está tão ligada à China, o preço do minério está muito ligado à China, e a gente não lê o cenário como muito forte para o minério de ferro ter ali uma alta relevante, a gente não acha que para o longo, médio prazo é um dos cavalos aí para se apostar, não. Perfeito, obrigado, Henrique. Então, David, sua opinião sobre a Vale, você compactua a visão da Nord de que não é esse o momento para se apostar na Vale, ou acha que a mineradora ainda tem muito a oferecer para os seus acionistas? Pode, com relação a esse case, a gente está ali em conjunto, né, pensando na questão do petróleo, a gente também gosta muito dessa tese, a gente gosta também de PRIO, até mesmo a Nord também acompanha bastante o case, 3E que nós já comentamos, mas falando aí de mineração, a gente vê assim, que nesse preço de tela, né, acho que Vale está bem atrativo. Se a gente for analisar Vale, é uma empresa geradora de caixa, é uma empresa que entrega um retorno para os seus acionistas bem maior do seu custo de produção, então assim, o custo de oportunidade é bem interessante, né? Ela entrega um retorno maior com relação ao seu custo de oportunidade, então acho que isso é um ponto bem relevante a ser levado em consideração. É uma empresa pagadora de dividendos, é uma empresa que a gente considera muito boa em termos de execução, então assim, é uma empresa que nesse cenário ainda de muita incerteza, que faz sentido você ser sócio. Claro que tem toda uma dependência chinesa, ainda essa reabertura chinesa, todo esse mistério, todo esse debate que ainda existe, mas os estoques de minério de ferro são muito baixos lá, então a gente vê de certa forma que nos próximos meses aí Vale pode sim entregar excelentes resultados, um crescimento, consequentemente uma valorização das suas ações. Perfeito, perfeito. Agora, gente, tem perguntas aqui do nosso público, eu queria aproveitar a presença dos nossos convidados para pegar umas perguntas, iniciando sempre com o Henrique, depois passando para o David, depois vice-versa. Henrique, o que você está achando aí na Nord da Raízen? Tem gente aqui perguntando sobre Raízen e também, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, senão a gente começa... Raízen e Bradesco, né? Mas em geral tem gente perguntando Bradesco e Itaú. O que vocês estão achando? De um lado de Raízen, nesse momento de situação também macroeconômica mais complexa, como é que está a visão de vocês sobre a empresa? E no setor financeiro, Bradesco, Itaú, bancos privados, qual que é a visão de vocês sobre essas duas empresas, esses dois bancos? Então, começando por Raízen, né? Também é uma empresa excelente, novamente, assim como a Vale, ela tem aí a geração de caixa dela, ela tem um leve crescimento de volume, mas a gente acha que é muito dependente ainda de commodity, né? E quando a empresa não tem ali uma perspectiva de ganho de volume relevante, como a gente tem aí a PetroRio, a PRIO, né, que eles mudaram de nome, a 3R também, que a gente comentou mais cedo, acaba que a gente fica muito sujeito ao risco da commodity. E aí, por filosofia, né, assim, pensando quais são as qualidades que a gente tem aqui que eu posso ter para uma análise, né? Eu não sou um especialista em prever o preço de commodities, eu acho que é um trabalho extremamente difícil, então fica muito assimetricamente negativo para mim tentar fazer esse case, então a gente acaba ficando de longe também. Obviamente que tem ali certos preços que acabam fazendo dela atrativa, mas ainda não atingiu esse preço na nossa visão. E agora a análise, né, a comparação dos dois bancos, essa é um debate que a gente vem tendo também aqui, e acho que é super rico, né, porque você tem um que sofreu um pouco mais recentemente por conta de resultados com aumento de
inadimplência, também teve a questão, né, do hedge, que o Bradesco acabou não fazendo, e o juros subindo, né, fez com que eles tivessem ali um resultado ruim nessa linha, mas caiu bastante, né, e assim, a questão é entender agora se essa mudança, né, de patamar de resultados é decorrente de uma sazonalidade ruim e que isso vai se reverter aí no médio prazo, ou se é alguma coisa mais estrutural e que a gente já deve ver nessa diferença entre o retorno de um Itaú, por exemplo, e de o retorno de um Bradesco, né, do ROE deles. E, então a gente gosta de Itaú aqui, é uma das ações que a gente recomenda na carteira de dividendos, pela excelência que o banco tem, né, e eles são... Assim, eles navegaram essa alta das fintechs de uma forma muito saudável, né? Eles praticamente trocaram a roda aí do carro com o carro andando. Eles fizeram aí diversas iniciativas para entrar com recursos tecnológicos, têm feito uma alocação de capital excelente, compraram a XP lá atrás e venderam a XP num ótimo momento. Eles compraram a Avenue agora que o brasileiro está cada vez mais ligado, né, em investimentos fora do país. Estão integrando a Avenue na corretora digital no Ion deles, então a gente vê com muito bons olhos a alocação de capital, as pessoas ali dentro do Itaú e o movimento que o banco vem fazendo aí nos últimos anos. Perfeito, perfeito. David, sua visão sobre Raizen e os bancos em geral, especificamente Itaú e Bradesco. O que vocês estão achando na Sara Invest dessas três empresas? Bem, Raizen, a gente vê uma qualidade, como até o Henrique mencionou, uma empresa muito boa, uma empresa geradora de caixa, uma potência também, mas assim, não sei se no curto prazo, principalmente a ação, assim, vai ter algum trigger para destravar valor, né? Então a gente até gosta que tem aquele pensamento mais voltado para o longo prazo, pode até fazer sentido dentro do portfólio, mas aquela pessoa que já é mais ansiosa e quer buscar alternativas que tem possibilidade de destravar valor no curto prazo, a gente já vê outras opções. Agora, já falando sobre Bradesco e Itaú, acho que assim, o nosso pensamento está bem próximo ali ao da Nord. A gente vê que Bradesco, assim, os resultados foram desastrosos, né? Tem muita coisa ainda a ser refeita. Quando a gente vai analisar o ROI, assim, abaixo do custo de oportunidade, né? Então, como que eu vou colocar um valor numa empresa, sendo que o retorno que ela me gera é menor do que uma taxa Selic? Então, assim, muito difícil. Agora, o Itaú é excelência. O Itaú, então, e assim, a gente vê muito no mercado o pessoal falar, tem que comprar Bradesco porque está barato, está sendo negociado bem abaixo do valor patrimonial, está sendo assim, começa a trazer indicadores do mercado para fazer sentido aquela compra, mas nesse mercado ainda com muitos desafios pela frente, principalmente atrelado a ruídos políticos, juros ainda elevados. Então, a gente vê uma menor liquidez na bolsa. Nesse momento, acho que portfólios que têm empresas com maior qualidade se sobressaem a papéis mais arriscados, que pode sim, pensando no médio e longo prazo, apresentar um maior retorno, mas no curto prazo, um portfólio mais conservador é mais sadio. Então, o Itaú, neste momento, faz total sentido, e não só nesse momento, né? Itaú é uma baita empresa que sempre vai entregar, pelo menos se a gente for analisar o histórico, que eles sempre entregam. Então, a gente gosta bastante e tem recomendação também. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, David. Então, eu queria agradecer muitíssimo o nosso primeiro convidado de hoje, o Henrique Vasconcelos, analista da Norte Research, com o qual conversamos sobre várias empresas e vários setores, sempre muito esclarecedor conversar contigo. Henrique, muito obrigado por sua participação e até a próxima. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, David.